3436-9000. Não deixe para a última hora. Eleições 2026. Voto na democracia. Aí galera, aqui quem fala é o Ferrugem. Se liga nessa dica. Pra quem quer um seguro que é seguro, HDI. Então não perca tempo e vem para HDI Seguros. Aquele que cabe sempre no seu bolso. HDI. Pro carro ficar seguro é com HDI Seguros. Eu tô tranquilo porque eu tenho seguro. HDI. Pro dia a dia, pra casa, pra moto. HDI Seguros. Pra você ou pra família. HDI. Certeza que te deixa seguro. HDI. HDI. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 25 de agosto de 2026. Está no ar mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3. Ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere daqui a pouco. Este programa vai estar editado em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais aí para você não perder nada, tanto do Folha no Ar quanto, claro, da programação da Folha FM. No aplicativo exclusivo da Folha, também na Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. São 7h05 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos e a gente começa esta edição de hoje do Folha no Ar com a previsão do tempo. Aliás, como choveu ontem na cidade, né? Choveu em toda a cidade. Havia um momento em que chovia mais em Guarulhos, um outro que chovia mais aqui no centro, mas choveu em boa parte da região e a previsão para hoje que o Instituto Nacional de Meteorologia traz é de predominantemente chuvoso, né, nublado, com chuva. Só para conferir o horário da chuva aqui que tem previsto no Instituto Nacional de Meteorologia, podendo acontecer aí, ó, a precipitação, parte dela pela manhã até meio-dia, né, deve ficar assim, com chuva fina, mas chove, e no finzinho da tarde, após 17 horas, 18 também, volta a chover, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Para hoje, mínima de 20, a sensação térmica é mais baixa um pouco, né? E a máxima de 26, agora aqui no centro da cidade, faz 20 graus. No programa de hoje, nós teremos um painel político também, mas um painel com as eleições 2026 para o nosso time debater e conversar nesta manhã sobre vários temas importantes. As eleições 2026 que se aproximam aí, só para conferir, eu acho que agora são 41 dias para as eleições, para o primeiro turno das eleições no Brasil. E para isso, na bancada, nós contamos com a presença do Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, diretor de redação do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, e com o jornalista Everton Luna, nesta manhã com a gente. Vamos falar aqui sobre vários temas, começando o primeiro bloco com temas mais pertinentes aqui à nossa região e a Campos, que é a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Campos, com, né, a preferência de Frederico Paes, atual prefeito, por Silvinho,
e de Vladimir, ex-prefeito, afastado, desincompatibilizado, né, para poder concorrer a deputado federal, que prefere a manutenção do Fred Rangel, que é o seu concunhado. Vamos falar sobre isso, como é que andam aí essas costuras para que essa eleição ocorra de forma tranquila. Tem que lembrar aquele exemplo lá, se bem que hoje o cenário é outro, mas também a gente vai comparar isso, aquela eleição passada de 2022, né, em que a situação acabou perdendo para a oposição. E por fim, nesse primeiro bloco, as rusgas aí no grupo dos garotinhos, 2 fatos principais que marcaram aí os últimos dias e que acirraram os ânimos. A visita de Romário a Campos, e aí numa pergunta do Everton Luna, a resposta de Romário em que ele apoiava na verdade, o Eduardo Paes. E claro, aí Rosinha foi para as redes sociais e, né, reclamou que Bruno Dauaire declara apoio a Garotinho, mas traz aqui um aliado de Eduardo Paes. E por um outro vídeo também, em que teve a reação de Rosinha, foi com um dos seus filhos, o Dezinho, que teve um desentendimento lá numa caminhada pela Tapera, também com Bruninho Paes, com Bruninho Dauaire. E aí, a gente vai discutir, vai conversar sobre isso. Para você que está ligado aí, fique atento. Segundo bloco, a ameaça de inelegibilidade afetou a campanha de Garotinho a governador. Os últimos números da última pesquisa, vamos entendê-los também. Tem um crescimento aí de Douglas Ruas, que aparecia com 10 numa pesquisa anterior, aparece agora com 19. Garotinho estava com 10 também, né? Caiu para 9 pontos, 9%. Será que já está desintegrando? Será que não vai emplacar mais? Enfim, daqui a pouco a gente comenta isso aqui com nossa bancada. E, por fim, eleições a presidente da República. Último final de semana com um debate aí esvaziado por 3 dos 6 candidatos. Vamos falar sobre tudo isso. São 7h10 no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional e qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Também de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Portal folha1.com.br. Antes da gente começar aqui esse painel, rapidamente. Boa notícia, hein? Contratação emergencial para a obra da Ponte Barcelos Martins é autorizada, hein? Com o valor da obra estipulado em mais de 3 milhões de reais, ainda foi homologada a dispensa de licitação devido ao caráter de urgência. A decisão já está no DO, Diário Oficial. Cláudio Castro desiste de candidatura e anuncia a saída da política eleitoral. Ex-governador do Rio já avisou a cúpula do PL sobre a decisão. Falha em disjuntor de turbina interrompe a operação da GNA 2. Familiares de detentos protestam contra a suposta transferência de presos. O trânsito chegou a ficar até interditado ali ou congestionado na 15 de novembro. Nexos, nova pesquisa, Lula em empate técnico com Flávio no primeiro e segundo turno. Tá palmo a palmo, voto a voto. Por enquanto, eleitor a eleitor, né? Daqui a pouco a gente fala sobre esses números. Novo embate entre Rosinha e Dauaire movimenta grupo político. Frederico Paes decreta diretrizes para servidores e revisão de nomeados. O documento foi publicado na última sexta-feira, no dia 21, no Diário Oficial. O projeto transforma histórias em experiências de leitura e audiovisual. Está aqui em destaque também no portal Folha 1. Já para fechar, 2 mulheres morreram em situações distintas, mas olha, com relação ao acidente, mulher morre após ser atropelada por carro na BR-101. O acidente aconteceu na altura do Parque Canaã. E uma outra mulher também morreu após o carro colidir com um poste da Baixada Campista. Ela foi socorrida, estado grave, levada ao Ferreira Machado, mas não resistiu. Não sei se foi no mesmo dia, né? Foi em dias diferentes. O da BR foi ontem e a do poste foi mais 2 vítimas aí
de acidente. Previsão de ressaca até quarta-feira no litoral fluminense. São 7h13. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa bancada pra gente... o Botafogo perdeu ontem. Coitado do... Perdeu ontem para o Atlético Paranaense. 3-2. Isso, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, essa informação aí importante. Deixa eu trazer o bom dia do Everton Luna nessa bancada com a gente, aqui para a gente abrir esse bate-papo de hoje, esse debate aqui, esse painel. Meu caro Everton, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Luiz, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Então a gente tem muita coisa, né, para a gente bater papo sobre a situação eleitoral do Rio, né, e a situação na nossa região. Então vai ser ótimo trocar essa ideia com vocês hoje. E quietinho também com o negócio de saudações hoje, né? Perdeu pro Cruzeiro, ninguém fala nada aí, né? Perdemos sábado, já passou, já expirou, né? Já, não dá nem tempo mais de falar, né? Já tá extemporâneo isso aí, né? O meu caro Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação, diretor de redação do Grupo Folha da Manhã, jornalista Luiz Abreu Barbosa. Bom dia, bem-vindo aí a essa bancada, mais uma vez. Bom dia, Nogueira. A gente não pode ligar pro Cruzeiro sempre, né? Tem que perder um. Futebol é ganhar, perder, né? Enfim, não dá para ganhar sempre. O acidente com a morte da mulher na Baixada foi no domingo. Obrigado. Ela passou mal. Bateu. Foi tipo aquele caso do Caio Junqueira, ator do Tropa de Elite. Sim, sim. Formado que foi no Rio, né? Passou mal e aí bateu num poste, né? E aí ela, na verdade, já não sentiram, ela estava sem pulso no local, mas levaram para Ferreira né? E o velório foi ontem no Mosteiro São Bento, no cemitério do Mosteiro São Bento. Enfim, lamentamos aí pela família e deixou 2 filhos e um neto. Temos muitos assuntos aí para conversar, né? Muitos assuntos, quer seja, como o Everton disse, quer seja plano local, a plano estadual e a plano nacional, né? Porque não falta tema, até tem que escolher. Desculpa, perdão. Não, pode falar. Não, e aquela máxima, né, que a gente usa sempre aqui, você pode morrer de tudo, menos de tédio. O couro come. Os ânimos se acirram aí a todo instante, e isso em todas as esferas da eleição, né? Não, eu fico pensando uma coisa, você está dando tanta confusão entre os candidatos, entre correligionários dos garotinhos. Se Bacelar tivesse concorrendo, então, meu Deus do céu. Aí, bebê. Prepara a foice. Mas, Aloysio, fica uma reflexão. Eles estão brigando entre si porque não tem ninguém para brigar com o outro. É possível. Mas você está partindo para quase via de fato. Sem Bacelar e sem Thiago Rangel, se os dois estivessem no páreo, com força, e não presos, né? Seria muito pior, né? Enfim, acho que precisa serenar os ânimos, né? Serenar os ânimos, esse tipo de... Acho que, assim, você tem que, em qualquer trabalho, e sobretudo na política, você tem que ter um grau de tensão. Até demais, né? Muito filho desencapado. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Muito filho desencapado. Vamos sim. Você quer cumprimentar aí o pessoal que está ligado na gente, como você sempre faz? Por favor. Sim, desejar bom dia aí, especial a todos que nos ouvem, né? Que nos veem pelo streaming. É um bom dia que pode ser boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for nos ver. Ouvir, né? Na Plena TV, você pode estar vendo a gente de tarde, de noite, de madrugada. Podcast também, você escolhe o momento de ouvir. Mas as categorias que nos acompanham nessa jornada sempre são os pais de alunos, né? Que vão levar os filhos da escola
um rádio do carro sintonizado na 98.3, os professores, taxistas e motorista de aplicativo. Bom, vamos lá. Everton, eu vou abrir aqui e você que é o repórter de política, naturalmente, também pode trazer aí alguma informação e enriquecer o cenário para que o Aloysio analise aí esse tema que a gente vai apresentar aqui. O seu blog, Aloysio, Opiniões, adiantou na semana passada essa disputa aí pela mesa diretora da Câmara. E, de um lado, o prefeito Frederico Paes, e com toda legitimidade, com toda razão, quer, evidentemente, que formar aí a sua equipe também, né, pode dizer equipe, mas a sua base, enfim, o seu grupo na Câmara Municipal, e nada mais justo também do que, se é que pode falar justo, mas nada mais lógico, talvez seria o termo legal, de colocar lá na Câmara o presidente da Câmara, que é o presidente do mesmo partido seu, do Frederico Paes, que é o MDB, e aí seria o Silvinho. O primeiro biênio desse mandato termina agora, em dezembro, e tem que escolher o sucessor, ou se continua com o atual presidente. O prefeito decidiu escolher o Silvinho Martins, que é vereador, da base do MDB, mas por o outro lado surgiu aí uma problemática. O Vladimir prefere que seja mantido o seu concunhado Fred Rangel como base também, como diretor, presidente da Câmara Municipal, presidente da mesa, Fred Rangel. A ideia é fazer uma inversão. Fred passa a ser primeiro secretário e Silvinho, que é o atual primeiro secretário, passa a ser presidente por 2 anos. Como que está esse... Oi, Aloysio. Na verdade, Silvinho é primeiro vice-presidente e Fred passaria a ser primeiro presidente na nova mesa. Primeiro vice-presidente. Ah, perfeito. Tá, não, desculpa, então eu só troquei os cargos aqui, mas na mesa de diretor essa composição. E aí, eu te pergunto, Aloysio... O primeiro vice, na falta do presidente, é quem assume a Câmara, entendeu? É quem assume. Antigamente tinha esse negócio de assinar cheque, hoje não tem mais. Quem assinava o cheque, mas quem assina os documentos, essa coisa financeira da Câmara é o primeiro secretário, né? Costuma ser. Agora não sei como é que é na Câmara de Campos, cada regimento interno pode mudar isso também, né? Mas a minha pergunta a você, para a gente começar, como é que está vou colocar imbróglio, não vou botar divisão, como é que está esse imbróglio, esse entendimento e as costuras sobre essa eleição na mesa diretora da Câmara de Campos, Aloysio? Eu sei isso no dia 17, né? Fiquei um tempo fora do Brasil, chegou essa notícia minha, apurei, falei com o próprio Silvinho, né? Falei com as pessoas da Câmara e ligadas ao grupo dos garotinhos. O Silvinho admitiu que é isso mesmo, que estava sendo negociado, né? E no dia 22, no dia 21 apurei isso, mas só tem no dia 22 para dar no impresso, né? Mas está batido, é o Silvinho mesmo. Enfim, como se falou, ele é presidente do PMDB, municipal do PMDB, ele é do partido do Frederico, né? Agora tem umas histórias aí atravessadas nesse meio do caminho. Vladimir, não é segredo, ele preferia manter o concunhado, né? Frederico Rangel. Segundo eu apurei, isso está acertado com o próprio Frederico Rangel já. E Frederico Rangel, ele tem... a gente sabe que o vereador tem espaço no governo municipal, né?
E Frederico tem espaço para a gente dele em duas secretarias muito importantes, que são limpeza pública, que é muito importante, né, e meio ambiente. Então, vai perder isso, vai perder essa possibilidade de encaixar a cabo eleitoral dele nessas duas secretarias. Então, isso está pesando para que ele aceite, né? E, assim, Frederico Rangel e Silvinho têm uma característica comum. Eles têm bom trânsito. Até a oposição gosta dos caras, entendeu? Eles têm bom trânsito, eles são de bom trato, né? São, como se diz aí na Baixada, são jeitosos, né? No bom sentido. Pode falar. Eu ia até fazer esse apontamento sobre Frederico Rangel, Fred Rangel, né, o presidente hoje da casa, que ele tem uma gestão muito pacificada do legislativo. Como você falou, e eu complemento, as pessoas gostam dele e, pelo que a gente percebe das sessões, é um clima de muita tranquilidade de trabalho na Câmara de Campos. Então, acho que isso reflete a gestão, e é uma gestão dos dois, né? Então, é uma percepção que, para além da gente que assiste toda a sessão, dos próprios vereadores. Eles gostam muito de como o Fred Rangel toca a Câmara de Campos, de uma forma muito baseada no diálogo, né? Houve-se situação e oposição da medida que é possível, né? Então, é uma liderança muito respeitada pelos vereadores de Campos, né? Tem uma história que acompanha a política há mais tempo, pegou já a passagem de presidência entre Nelson Naim e Edson Batista, né? E criou-se ali uma definição, que Nelson Naim era bolo de fubá. Ele cortava fatia, mas deixava farelo. E Edson Batista era bolo Amélia, não deixava farelo nenhum. Então, o perfil bolo de fubá de Nelson Naim era o perfil mais gostado, digamos assim, pelos vereadores. Acho que tanto Fred Rangel, no seu período, e Silvinho tem o perfil bolo de fubá. Então, quem tem perfil bolo de fubá na Câmara de Campos costuma ser apreciado pelos colegas. Acho que é mais ou menos isso, né? Com as analogias aí pertinentes. Mas agora tem umas coisas. Rosenberg Reis esteve em Campos, isso antes de eu voltar para Campos, vocês devem ter visto isso, né? Lá no início desse mês, final do mês passado. E aí tem uma versão, a versão de que ele teria sugerido a Frederico Paes, que Rosenberg, a família toda é do MDB, né? Que ele teria sugerido a Frederico Paes, prefeito, para colocar Silvinho de vice. E há a versão também de que Rosenberg teria concordado uma vez que Frederico disse isso a ele, com Silvinho. Mas o real motivo da ideia de colocar um presidente seu, né, foi que teriam acontecido algumas reuniões, 3 reuniões, na verdade, teriam, né, estou no condicional, mas teriam acontecido 3 reuniões entre Vladimir, Frederico e mais 3 vereadores. Vladimir, Frederico Rangel e mais 3 vereadores. Isso chegou a Frederico Paes, que não gostou, né? Embora a relação dos 2 Frederico seria muito boa, né, pessoal, muito boa. Mas, assim, de fato, né, fazer reunião para discutir mesa, se isso acontecer realmente sem o prefeito, não é uma coisa assim, né? Não é uma coisa, digamos, não é uma coisa legal, né? Enfim, mas até onde eu pude apurar, isso. Isso está pacificado. Vladimir não vai bater chapa. A eleição tem que ser
tem que ser de outubro até 15 de dezembro, tem que ser, né? Não pode ser um outro período, tem que acontecer. E a juízo de hoje, Vladimir não vai bater chapa. Vladimir não vai bancar uma candidatura de oposição, e Frederico Rangel também não estaria a fim de fazer esse papel, entendeu? Ele preferiria a composição. Né? Acho que isso é hoje, né? Juízo de hoje, até dezembro, até 15 de dezembro, até outubro, até 15 de dezembro, isso pode mudar. E também pensou-se em adiantar essa votação. Mas teria um parecer da Procuradoria da Câmara que ela tem que ser depois da eleição do dia 4 de outubro. Ela tem que ser depois do primeiro domingo de outubro, a eleição. Não vai fazer a eleição da mesa diretora no mesmo dia da eleição, né? Onde todo mundo vai votar presidente, governador, senador e deputado, federal e estadual. Então, porque Vladimir, a gente vai falar sobre isso aqui, ele, assim, tem boa possibilidade de se eleger, e com a federal, mandato que ele já desempenhou, né, e com relativo sucesso, e com uma votação consagradora, né? A meta interna são 100 mil votos, né? A meta que eles buscam. A campanha espalhada em 60 municípios, e fazer Bruno também com uma votação grande em Campos. O que o Cássio faria, em tese, para tentar manter Frederico Rangel, ou bater chapa, né? Mas teve parecido da Procuradoria, de que não poderia ser antes, então vai ser depois mesmo de 4 de outubro. Essa questão, Aloysio, você sabe que Garotinho profetizou, mas na época... Às vezes de hoje, Vladimir também vai aceitar e não vai bater chapa. Às vezes de hoje. Isso pode mudar de acordo com o resultado eleitoral? Existe alguma possibilidade? Quer dizer, possibilidade existe porque está tudo, né? São líderes políticos. Garotinho profetizou lá atrás que não dá certo esse negócio de sair para ser candidato, que não deu certo com ele, o vice acaba rachando. Enfim, esses trincadinhos aí podem provocar uma rachadura mais séria no grupo? Pai, não sei, eu nem especular sobre isso. Parece que você está desejando isso, querendo adiantar. Assim, Vladimir é muito diferente de Garotinho. Embora seja filho, Vladimir, assim, não é do conflito. Vladimir é do apaziguamento, né? Não é do conflito. Garotinho é do conflito, né? Garotinho, se não brigar com alguém, briga com ele mesmo. Né? Garotinho é do conflito. É sério, tem pessoas que são mais belicosas. É o estilo dele. E chegou muito longe com esse estilo. Chegou a quase segundo turno do presidente da República em 2002. Ele já mulher, governador Ailton Nunes, naquela eleição. Então, mas assim, tem aquela coisa, né? Frederico vai trabalhar para se reeleger? Frederico Paes, né? Então, você tem... É difícil você projetar isso. Eu tenho certeza que até a eleição vai todo mundo junto. Até a eleição vai todo mundo junto. E acho assim que é muito mais... acho não é nem uma opinião, é um fato, eu acho, concreto, né? É muito mais fácil haver um problema com um Garotinho, dado o estilo dele, pessoal, do que com o Vladimir. Né? Eu acho, assim, por temperamento, Frederico Paes é mais explosivo do que Vladimir, por exemplo. Sim. E Garotinho... Garotinho é filho desencapado, né? Vou colocar aqui por minha conta e risco.
Não é para colocar fogo em parquinho, não é nada disso, pelo contrário, o que a gente quer ver é a coisa progredir no campo aqui do desenvolvimento da cidade. Mas comentando sobre isso, pode colocar então no comparativo que Frederico tem um estupim curto, e Garotinho não tem estupim, o bicho vai direto, encostou e já está explodido, ele não tem conversa. O estupim de Garotinho é uma cheia de pólvora. Passou perto caiu uma cinzazinha de cigarro, já era. E Vladimir tem um perfil, mas como a gente falou aqui, mais Silvinho, mais Frederico Rangel, é mais apaziguador, entendeu? Agora eu me lembro. Embora esteja trocando muita farpa com o Caio Viana, os dois têm trocado muita farpa, né? Mas aí voltou a Gemini, né? Voltou à normalidade, os dois. Viana e Garotinho 2.0, a volta dos que não foram. Mas o que eu queria lembrar aqui, nós chegamos a conversar com aqueles candidatos na época da mesa, da montagem da chapa da mesa diretora desse, que é hoje o primeiro biênio, e eu me lembro que o próprio Silvinho era um dos candidatos. A gente chegou a conversar com eles aqui, você lembra disso? Naquela época, ou foi num tempo que você viajou? Agora eu estou na dúvida. Eu não estava aqui não, mas Silvinho chegou a ser sondado, Juninho Virgílio chegou a ser sondado. Não, Juninho Virgílio votou nele mesmo, não foi? Eu não lembro agora, eu acho que eu não estava aqui Você não estava, exatamente. Você vê. Mas Juninho Virgílio não abriu mão até o final e ele votou nele mesmo. Foi o único voto que não foi para o Fred, daquele grupo que estava ali. Exatamente. Você lembra disso, o Everton? Ou você vai dizer que não era nascido? Não, eu era nascido, mas nessa época eu não estava na cobertura. Você não estava na cobertura. Mas assim, então quer dizer, o Silvinho, na verdade, não é pode ser o que você falou, sim, os bastidores que você tem aí, e que são importantes, mas assim, talvez não tenha sido o martelo, por conta, se bem que agora, né, tempos diferentes, aquela reunião com os vereadores sem a presença do prefeito. Não, cara, sim, Silvinho é decisão do governo Frederico sem volta. Perfeito. Isso, a minha informação é... Não, sim. Não, a martelo batido, decisão tomada assim, Silvinho. Perfeito. E vai haver disputa pelo cargo? Eu, particularmente, a juízo de hoje, creio que não. Eu creio na composição. Hoje, política é aquela coisa, Magalhães Pinto, né? Como nuvem, cada hora que você olha está de uma maneira, né? Mas, inclusive, você falou negócio de Juninho, a gente pode, inclusive, derivar para o próximo tema do bloco. Né? Vamos lá. Só a preocupação é que naquela eleição estava com a base muito apertada, 12 contra 13 contra 12, que na verdade foi o que deu no final, 13 da situação, 12 da oposição. Hoje é diferente, né? Eu não sei exatamente de cabeça aqui, mas eu acho que a base do governo hoje está em torno de 19 vereadores. Então, para rachar isso aí e dar um revés, eu acho mais complicado no momento. Também é um jogo de achismo, é aquilo que a gente fala aqui. Mas vamos lá, a fonte secou também, né? A fonte era Rodrigo. E a fonte que sustentava... Exatamente. Que não... Sim, exato. A gente não pode falar que ela não vai correr de novo, e o Rodrigo é jovem, né? O próprio Garotinho foi preso, está disputando o governador, o Lula foi preso, foi eleito presidente, então não pode... A gente não pode dizer que a fonte secou para sempre, que não volte a correr de novo. Então, aí Lula e Garotinho a exemplificar isso, né? Agora, no momento, né? A fonte secou. E mesmo antes da fonte secar, mas como que a gente tinha buscado o caminho dele, Madalena tinha buscado o caminho dela, né? Mesmo antes da coisa desandar, de Rodrigo ser preso,
A coisa já vinha, né? Já vinha, o grupo de Rodrigo já tinha distensões, já tinha pessoas querendo alçar voos próprios, né? A decisão de Maicon Cruz, hoje candidato estadual, de Madeleine, hoje candidato a deputado federal, elas são anteriores à prisão de Rodrigo, né? A ideia dos dois serem candidatos fora do grupo de Rodrigo existia antes da prisão de Rodrigo. Logicamente que com tudo que houve, ela se solidificou, né? Você tinha uma possibilidade de ter um padrinho forte, que na época era o Rodrigo Bacelar. Um padrinho, qualquer um queria um apoio do Rodrigo, não tenha dúvida. Aquela coisa de, como disse o outro Virgílio, vai me matar. Tiago, Juninho e Jorginho Virgílio. Alavanca no canto. É isso aí, é verdade. É mais alavanca no canto do que o apoio, enfim. Muita fartura. Bom, vamos lá. Ô Everton, você quer abrir com esse problema? Porque nós estivemos lá juntos no lançamento da campanha oficial aí do Vladimir, no Automóvel Clube Fluminense, e a gente está acompanhando todo esse... E você é jornalista e político também. E você foi o cara que teve durante a caminhada do Bruno com o senador Romário aqui no centro. Quer trazer esses detalhes aí para a gente poder pegar a análise aí do Aloysio? Sim. Mas eu acho que a gente tem que começar a explicar desde aquele dia do Automóvel Clube. Por favor. Aquele dia já teve um princípio de desinteligência, houve um burburinho para lá, para cá, houve um princípio de confusão já entre o grupo de Bruno Dauaire e Thiago Virgílio na frente do palco. A gente que estava na área de imprensa estava muito cheio, a gente acabou não conseguindo identificar os motivos reais daquele burburinho. A gente viu que teve, mas a gente, infelizmente, estava super lotado, a gente não conseguiu nem apurar, nem nada, porque estava um alvoroço absurdo. E aí, chega na última quarta-feira, o senador Romário, o ex-jogador da Seleção Brasileira, Flamengo, Vasco e tudo mais, veio numa caminhada de Bruno Dauaire, em Campos, na praça, que deu início na Praça São Salvador, e foi até a rodoviária velha, rodoviária ali do centro. Antes da caminhada, logo assim o Romário chegou, ele foi abordado pelos apoiadores de Bruno Dauaire, tirar foto, obviamente, né? É Romário, né? Por mais que ele seja hoje senador, ele é um grande ídolo do futebol, né? Todo mundo quer ter uma foto com o Romário. E a gente, da imprensa, a gente logo abordou ele, logo após ali, essa sessão de fotos. E foi minha primeira pergunta. Por quê? Porque na quarta, 5 dias antes, ele já tinha dado essa declaração ao G1, que ele iria apoiar Eduardo Paes. E aí eu fiz a pergunta, senador, é real seu apoio a Eduardo Paes? Aí ele falou tudo que ele tinha que falar. Ele falou que Eduardo Paes, nesse momento, o Rio tem que dar uma chance a Eduardo Paes, por conta de tudo que ele fez na cidade do Rio de Janeiro, que ele fez uma ótima gestão, e falou. Um outro repórter de um outro veículo perguntou, e os outros votos? Ele assumiu, ele vai votar em Flávio, Eduardo Paes, Pepe Portinho, Carlos Portinho, do PL, para a primeira cadeira de senador, e Pedro Paulo, a segunda cadeira de senador. E o deputado federal é um deputado federal do Rio de Janeiro. Isso, gente, fiz a cobertura da caminhada, segui a caminhada até a João Pessoa. Quando a caminhada rumou para o mercado, eu voltei para a redação, porque eu tinha que redigir a matéria. E, assim, o
A questão que houve depois com a Rosinha, eu não consegui verificar ao vivo. Nenhum momento ele pediu voto a Eduardo Paes. Nenhum momento ele fez campanha para Eduardo Paes. Então, aí, logo depois da caminhada, a gente publica o vídeo, publica a matéria. A ex-governadora Rosinha, mãe de Vladimir, aliado de Bruno Dauaire, vai para a rede social e aí esculhamba com o Bruno. E no sábado, um novo episódio. Só que desta vez, numa caminhada na Tapera, com Vladimir e Bruno Dauaire, houve uma desinteligência, possamos colocar assim, né? Entre Dezinho, que é irmão de Vladimir, e Bruno Dauaire, que foram separados, teve um bate-boca, e aí Rosinha vem de novo à rede social e faz suas declarações. Então, tem se criado, aí agora é minha percepção, tem se criado um clima muito, muito bélico desse choque entre o grupo de Bruno e o grupo dos garotinhos raiz, que é o grupo do ex-governador Antony Garotinho, e sua esposa, né, ex-governadora Rosinha, e Vladimir fica no meio desses dois clãs, né? Fica no meio dessas duas candidaturas, o pai e a mãe apoiando Thiago Virgílio e a nova geração apoiando Bruno Dauaire, que é Vladimir, que são amigos de longa data, né? Então vai se criando um clima muito, muito bélico, né, para uma eleição que o grupo tem duas candidaturas. Eles reforçam isso a todo momento. Não, nosso grupo tem duas candidaturas. Nosso grupo tem dois candidatos, nós queremos eleger os dois. E aí fica nessa situação. Em uma semana de eleição, já tivemos aí pelo menos 3 episódios de desinteligências, né? Então, vai se criando realmente um momento de tensão para o grupo dos garotinhos aqui na nossa região. Luiz, aí eu peço a você, inclusive você começou o programa falando bem sobre essa questão, que é de manter a tranquilidade e a paz, porque está só começando. A gente está, eu repito, há 41 dias para as eleições em primeiro turno. Quer dizer, que são essas eleições do Legislativo? 40 dias. Obrigado. 40 dias? É. Menos ainda. Então, quer dizer... Em 15 minutos. E aí? Como é que você analisa essa questão já e num território onde a predominância hoje é de um grupo só, como você também lembrou? Não tem hoje o grupo... Eles têm os candidatos indiretos, mas não tem aquela coisa tão mais aguerrida quanto foi a eleição passada para deputado, que tinha os nomes dos Bacelar, ou pelo menos o nome do Bacelar, junto. Havia uma disputa para ver quem era o mais votado em Campos, entre Rodrigo e o próprio Bruninho Dauaire, aquela coisa toda. Então, hoje, os ânimos estão acirrados, fora da normalidade, dentro do mesmo grupo. Como é que é isso? Você colocou aí, fez o resumo dos 3 fatos, né? Tomava clube no domingo retrasado, depois Romário foi na quinta-feira, não foi isso? Quarta-feira e no sábado Tapera. Então são 3 eventos, né? A caminhada na Tapera. É complicado, porque hoje, assim, esse negócio de Romário, assim, estava lá, viu e tal, papá, mas assim, a maioria, você não estávamos lá, a gente não viu. E como nós, a maioria. Então, hoje em dia é tudo corte, né? Você faz uma entrevista aqui de 2 horas, pega um corte, e se esse corte viralizar, perdão, ele passa a ser a síntese das 2 horas de entrevista na cabeça das pessoas, entendeu? O vídeo não tem a pergunta de Everton, o vídeo tem a resposta de Romário. Entendeu? Assim,
ouvi Everton, que esteve lá, ouvi o Rodrigo Silveira, que esteve lá, repórter fotográfico, e é isso mesmo que aconteceu. Agora, eu entendo também como as pessoas podem ter uma visão distinta disso, porque a maioria não teve esse contexto. Eu procurei dar esse contexto no ponto final de sábado, justamente para contextualizar, né? Mas entendo que o momento, assim, é mais um momento delicado, o garotinho está com esse negócio da inelegibilidade, momento fragilizado, a gente vai falar no próximo bloco, né? E as pesquisas estão mostrando isso, a Datafolha mostrou isso, né? O pior desempenho dele nas 4 últimas pesquisas, e com 4 institutos grandes, Quest, Paraná, Eltime Big Data e Datafolha, foi a única que ele performou abaixo de 2 dígitos, né? Parece efeito dessa inelegibilidade. O voto dele parece estar correndo para Douglas Uvas, né? Haja vista que abaixo dos 3, de Eduardo Paes, Douglas Uvas e Garotinho, nessa Datafolha, ninguém teve crescimento significativo de voto. Esse voto foi para algum lugar, né? Enfim, eu acho que entendo que os garotinhos estão pressionados, o casal está pressionado, né? E, assim, entendo que a ex-governadora tenha tido essa leitura, embora você, quando domina o contexto, você sabe que isso foi uma resposta a uma pergunta. Isso não foi um ato de campanha. O ato de campanha foi para Bruno. Não foi para Eduardo Paes. Entendeu? Agora, entendo que a governadora, que isso tem repercutido na rede social, a governadora tenha tido essa leitura, né? Embora não corresponda ao fato, né? Mas é aquela coisa, né? A versão do fato hoje é mais importante que o fato, né? Com rede social, sobretudo, entendeu? Acho que ela usou palavras duras, né? E está havendo uma disputa também entre essas candidaturas de Bruno Dauari e de Thiago Virgílio. Não é nenhuma novidade. Thiago Virgílio é pitbull rosa desde o último governo Rosinha, como vereador. Thiago Virgílio é ligado. Eu fui entrevistar Garotinho no Espírito do Sol. Garotinho é ligado ao Thiago Virgílio. Thiago Virgílio, caminha com o Garotinho. Thiago Virgílio é muito próximo ao casal Garotinho. Não é novidade para ninguém. Como não é novidade para ninguém que o primeiro grito de independência de Vladimir para o pai foi lá em 2014, quando ele quis ser candidato a deputado, o pai não deixou para botar pudim, ele lança a de Bruno. Então, desde 2014, dessa aliança. Então, assim, eu quero dizer o seguinte: eu entendo todos os lados, e há assim, motivo para você entender de uma maneira ou de outra, não tem certo ou errado, né? Agora, eu acho que, assim, tirando essa pressão de Garotinho, que deve ter piorado com a Datafolha, que a gente vai falar no próximo bloco, eu acho que não tem motivo para briga. Eu acho assim, Everton usou 3 vezes o adjetivo desinteligente. Eu acho que é desinteligente. Eu vou fazer pergunta de novo. Você está brigando entre si? Pois se tivesse o Rodrigo Bassala e Thiago Rangel na disputa, ia fazer o quê? Declarar guerra? Pegar um drone do Irã? Entendeu? Então, eu acho assim, Bruno, lógico, tem mais chance de se reeleger do que Thiago de se eleger, né? Bruno soube aproveitar bem, teve em 2 secretarias do governo Paulo de Castro, desenvolvimento social e depois habitação, né? Então, se espraiou bem, Bruno é jeitoso nos bastidores, mas acho que é espaço para Thiago se eleger também, sobretudo sem esses dois, entendeu? Quem tem de candidato assim, Caio decidiu ver federal, que seria um nome forte. A gente tem Mecon Cruz, nomes, e tem os nomes da própria Câmara que, né? Mas assim, não é uma disputa muito menos acirrada do que parecia 6 meses atrás.
Né? Então, aí você não tem adversário direto, você vai brigar com o adversário do próprio grupo, vai brigar com o adversário do próprio grupo. Eu acho inteligente das duas partes. Né? Sou amigo de Bruno, sou amigo de Thiago, particular. Acho que os dois precisavam dar um freio de arrumação. E o negócio com esse menino Dezinho, um negócio chato, né? Porque, pô, ali esse menino não é seguro, ele quer chegar bem de fato. Né? Tentou partir para Bruno, tentou mesmo, fisicamente, umas 2, 3 vezes, ele teve que ser contido. Né? Então, pô, entendeu? Acho que conselho de Lula, né, gente? Menos, vamos baixar essa bola, vamos baixar a pressão. Não, desculpa. É isso. E você colocou bem aí que o grupo forte é o grupo dos Bacelar. Hoje o líder está preso, né? Que é o Bacelar, que é o Rodrigo Bacelar. O Marquinhos, inclusive, chegou até a anunciar, chegou até a registrar a candidatura no TSE, mas desistiu e vai apoiar, né, um terceiro. Agora, tem outro fato também, assim, a questão do Thiago Rangel também está preso. Então, assim, o cenário está muito favorável para os dois. E nós temos essa força de 3 a 4 deputados estaduais aqui em Campos. É o grupo que governa Campos, né? Exatamente. Então, será que não pode fazer 2? O Bruninho da Uaire, na eleição passada, teve 47 mil votos em Campos. Não se trata de dividir esses 47 mil. Eu acho que aí é uma questão de trabalhar com os cálculos que os políticos conhecem bem, beliscando os caminhos certos para poder dar para os dois. Acredito que não seja impossível. É difícil. Se fosse fácil, eu seria presidente da República. Mas não é fácil, é difícil. Mas assim, dá para os dois. Penso que dá para os dois. Agora, se continuar brigando, pode complicar até a situação do próprio Bruninho também. Assim, na minha percepção também tem um outro fator dessa equação. Na verdade, a ex-prefeita, né, e candidata à reeleição também, Carla Machado, que ela tem avançado forte aqui em Campos. Eu acho, percebendo esse clarão, né, de possibilidades, ela tem avançado aqui em Campos. É o famoso tubarão quando sente cheio de sangue, né? Então, ela tem avançado sistematicamente aqui na região, na cidade. Fez um evento no domingo também muito cheio, com muitos apoiadores. Então, eu acho que é mais uma para entrar nessa equação aí de disputa por uma vaga na LERJ. Assim, você tinha, na verdade, os dois deputados de Campos são ligados à polícia da Barra, né? Tanto Carla Machado quanto Bruno da Uaire. Bruno da Uaire é filho do ex-prefeito, 2 mandatos em Fernando da Barra, Betinho da Uaire. Bruno da Uaire é neto de Alberto da Uaire, que foi não sei quantas vezes deputado estadual, uma lenda da política fluminense. Mas sempre com base em Fernando da Barra. Com os 2 políticos de Campos presos, os 2 políticos com origem em Fernando da Barra, embora tanto Bruno quanto Carla tenham nascido em Campos, sempre tiveram a política atrelada suas origens em o grupo político deles sempre foi muito forte em Fernando da Barra, né? E com a prisão dos 2 deputados que sempre tiveram Campos como seu reduto, que são, no caso, Thiago e Rodrigo, né? É natural, né? Natural que isso aconteça. E Carla tentou ser candidata a prefeita na eleição passada. Como a gente sempre afirmou aqui, não podia. O TSE acabou, por unanimidade, dizendo que não podia. Ela tinha sido 2 vezes prefeita, em mandatos consecutivos, no município limítrofe. Né? É a figura do prefeito itinerante. Mas tentou. A Carla apoiou, desculpa, Madeleine, de maneira ostensiva, estando no PT ainda contra o partido. No primeiro turno. Né? Contra o partido. E o PT com candidato. Jefferson, né?
Enfim, é aquilo que a gente falou aqui, é usar agora um pouco de sensibilidade e entender que o terreno está bem fértil, ou pelo menos, né, para ser cultivado, é plantar para poder colher. Essas divisões sempre acontecem, sempre, mas, né, a briga que se tem, e aí que a gente comenta, para fechar, é igual São João da Barra. Lá o couro está comendo, as reuniões lá não acontecem com discursos pacíficos, não. Lá, como diz a Luísa, é briga de foice no escuro. Aí tudo bem. Aí você entende, né? O que não dá para entender é um grupo brigar entre si sem ter nenhuma necessidade aparente. Ô, gente, são 7h58. Vocês querem comentar alguma coisa mais? Podemos fechar esse bloco, partir para o segundo bloco, que tem essa questão do garotinho para a gente analisar também. Tem pesquisa nova para governador, enfim. Tudo bem aí? Vamos lá. Vamos lá, então. Meu caro Everton, Aloysio, você que está nos acompanhando, continue ligado aí, vamos fazer uma pausa rápida para a gente seguir conversando aqui no Folha no Ar hoje com esse painel das eleições 2026. Daqui a pouco, a ameaça de inelegibilidade de Garotinho, né, afetou a sua campanha, pode já ter tido reflexos aí e ele ter começado a desidratar. Como é que fica? Ou ele sai bem dessa agora? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso, os novos números também, já os primeiros dias de campanha aí para governador do estado do Rio de Janeiro. São 7h59 em Campos. Continue ligado, continue aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem, Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da região. A gente volta a seguir.